Olá, amados, neste 1º de dezembro de 2020, cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando intensamente que a bênção de Deus esteja abundantemente derramada sobre todos vocês. Amados, iniciaremos hoje uma palavra acerca do ofício pastoral, considerando que o pastor é um servo constituído pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela nos dá informações assim em diversos textos. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos Efésios, no capítulo 4 e o verso 11, ele diz que o Senhor Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. De fato, o Senhor é quem chama, é quem escolhe, é quem vocaciona, é quem constitui obreiros sobre o seu rebanho. Podemos ver passo a passo, que ocorreu na vida do apóstolo Pedro. O Senhor chamou a Pedro, o Senhor escolheu a Pedro e posteriormente vocacionou a Pedro como apóstolo. E ainda o Senhor o constituiu como pastor do rebanho. Podemos ver na Bíblia Sagrada que Pedro foi o primeiro pastor cristão constituído pelo Senhor. O Senhor já ressuscitado, ele, na companhia de João, ele tem uma audiência com Pedro. E ele pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz: apacenta os meus cordeirinhos. O Senhor prossegue e pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. Em terceiro lugar, terceira vez, o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro então chora, porque o Senhor está perguntando a terceira vez. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E o Senhor volta a fazer a afirmação: apacenta as minhas ovelhas. Assim o apóstolo foi constituído pastor do rebanho de Deus, o primeiro pastor cristão. E ele exerceu o seu ministério. Posteriormente, ele escreve àqueles que pastoreavam a igreja de Deus e diz para eles que eles, juntamente com ele, Pedro, eram participantes das aflições de Cristo e também da glória que haveria de se manifestar, a glória que haveria de se revelar. E diz uma palavra de orientação e encerra com uma palavra de consolo, quando diz para eles que eles deveriam apacentar o rebanho de Deus, servindo de padrão, de exemplo, de modelo para o rebanho. E encerra consolando, dizendo assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amados, de fato é um privilégio grandioso ser constituído pelo Senhor. Ser chamado, ser escolhido, ser vocacionado é maravilhoso. Eu e você saber que estamos nas mãos de Deus, fazendo o seu trabalho, pastoreando o rebanho de Deus, sendo cooperadores do Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês. Que o Senhor vos enriqueça com a sua graça. É a Conadec andando no caminho da paz, pastoreando o rebanho de Deus.